O enunciado diz o seguinte: o motorista dirige um automóvel a 72 quilômetros por hora quando percebe que o semáforo à sua frente está fechado. Ele pisa então no pedal do freio e a velocidade do automóvel diminui, como mostra o gráfico abaixo. O móvel começa com uma velocidade de 72 quilômetros por hora, aperta o freio e a sua velocidade vai diminuindo aqui de maneira constante até ele parar, quando sua velocidade atinge zero. Aí o enunciado continua dizendo: a menor distância que o automóvel deve estar do semáforo, no instante em que o motorista pisa no pedal do freio, para que não avance o semáforo, é em metros. Vamos desenhar a situação. O que a gente tem é isso aqui. O motorista inicia com uma velocidade de 72 km por hora, vou chamar então de V0. Aí, quando ele percebe que o semáforo da frente aqui está vermelho, ele aperta o freio e essa velocidade começa a diminuir. E a velocidade final que ele atinge é zero, portanto. A velocidade final é igual a 0 km por hora. Aí o que ele quer? Ele quer essa distância aqui, ó. Ele quer esse ΔS. Então, qual que é a menor distância que o automóvel deve estar do semáforo para que ele não avance o semáforo? O que isso significa, né? Se o automóvel tiver a uma distância, vou fazer aqui, ó, depois eu apago. Se o automóvel tiver a uma distância que tem esse tamanho aqui, ele não vai ultrapassar o semáforo. Se ele tiver a uma distância que é maior do que aquela última que eu falei, ele também não vai ultrapassar. Só que vai ter uma distância aqui que é a menor distância possível para que ele não ultrapasse o semáforo. Essas duas distâncias aqui, como elas são maiores, né? Eu poderia desenhar uma outra que é maior ainda, outra que é maior do que todas as outras que eu já desenhei, mas existe uma distância que ela é a menor de todas. Se o carro percorrer uma distância que é menor do que essa, aí ele vai ultrapassar o semáforo. O enunciado é meio confuso, mas essa parte que ele diz a menor distância que o automóvel deve estar do semáforo, é isso que ele está querendo dizer. E a menor distância é essa aqui que eu desenhei em verde, então eu vou apagar as outras para não ficar tão confuso. Pronto, é isso aqui. O que a gente quer descobrir é essa distância. E como foi dito na aula de cinemática, se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui para que você possa acompanhar e entender de onde que surgiu essa propriedade. Eu expliquei certinho nessa aula, com detalhes. Quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, se a gente calcular a área abaixo desse gráfico, a gente vai encontrar o quê? Vamos encontrar o deslocamento, que é exatamente o que a gente quer descobrir nesse enunciado, nessa questão. Só que o que a gente tem que prestar atenção aqui é nas unidades de medida dos eixos. Eu tenho a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em segundo. E reparem que as alternativas estão, cadê? Todas estão em metros, né? Então, o deslocamento vai estar em metros. Portanto, eu vou passar essa velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Aí, calculando o deslocamento, eu vou encontrar em metros. Como assim, né? A gente sabe que velocidade média é igual a ΔS por ΔT, certo? Então, ΔS vai ser o quê? Vai ser velocidade média pelo tempo. Mas agora vamos analisar a unidade de medida de deslocamento. A unidade de medida de velocidade média no sistema internacional é metros por segundo. E a unidade de medida de tempo é segundo no sistema internacional. Deixando tudo no sistema internacional, eu posso cortar esse segundo com esse segundo, eu vou obter então um deslocamento em metro. Mas se eu calcular da forma que está aqui, a área do gráfico da forma que está aqui, eu vou obter qual unidade de medida para o deslocamento? Eu vou ter a velocidade que está em quilômetros por hora, e o tempo que está em segundo. E eu não consigo cortar esse segundo aqui com essa hora. Então, eu não vou obter a unidade correta do deslocamento. Por isso que primeiro eu preciso fazer a transformação de unidade. E também na aula completa de cinemática, que eu gravei para vocês, eu expliquei de onde que vem esse método que a gente utiliza
de multiplicar ou dividir por 3,6 para fazer a transformação da velocidade. Então, lá na aula eu expliquei para vocês que se eu tiver uma velocidade que está em quilômetros por hora e eu quiser passar para metros por segundo, eu preciso dividir por 3,6. Nessa aula eu explico por que 3,6. E se eu quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu preciso multiplicar por 3,6. No caso, eu tenho uma velocidade que está em quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo. Então, eu vou ter que dividir por 3,6. Eu vou dividir, então, essa velocidade aqui. Se aqui a velocidade é igual a 72 km por hora, mas para passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Isso aqui é a mesma coisa que se eu multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo, vamos obter 720 dividido por 36. Eu sei que 72 dividido por 36 é 2. Aí vai sobrar o zero dali de cima. Então, vai ficar 2, né? Sobrou zero, ficou 20. Portanto, a velocidade em metros por segundo é igual a 20. Agora, o gráfico ele vai ter essa cara aqui. Passei a velocidade para metros por segundo e o tempo continua em segundo, eu não fiz nada com ele. Aí agora, ao invés de 72, que era o que a gente tinha aqui em cima, eu vou ter 20. 20 metros por segundo. E aqui vai ser 0 metros por segundo, né? No tempo, 5 segundos. E vamos ter aqui a reta. É sair um pouco ali do... Deixa eu arrumar. Aqui é 5. Aqui é 5. Certo? Agora sim eu posso calcular a área abaixo desse gráfico e eu vou obter o ΔS, que é o que eu quero. Por que que eu fiz essa transformação, né? Porque para calcular a área do gráfico eu preciso dessas dimensões. Eu tenho um triângulo e a área do triângulo que é numericamente igual, esse aqui é um n, né, de numericamente, igual ao ΔS é igual à base, que é esse tamanho aqui, 5, vezes a altura, que é esse tamanho, por isso que eu fiz a transformação da unidade, porque eu ia precisar dessa informação, da velocidade. Aqui é 20 sobre 2. Então, é base vezes altura sobre 2. 5 vezes 10 dá 100, dividido por 2 dá 50 metros. Então, voltando lá ao que o enunciado estava pedindo, a menor distância que o automóvel deve estar do semáforo para que ele não ultrapasse o semáforo na hora que ele vai pisar no freio é 50 metros. Então, se ele tiver a 50 metros do semáforo, vamos supor que aqui esteja o carro e aqui seja o semáforo, e esse tamanho aqui seja 50 metros. O carro vai pisar no freio, começando com uma velocidade de 72 km por hora, e vai chegar aqui no semáforo com uma velocidade zero, ele vai frear completamente e não vai ultrapassar. Mas se ele tiver, por exemplo, a 49 metros, ele já vai ultrapassar, supondo que ele comece com essa velocidade de 72 km por hora. E qualquer distância menor do que essa, ele vai ultrapassar. Mas qualquer distância maior do que essa, ele não vai ultrapassar. Então, o enunciado ele é meio confuso, mas quando a gente resolve a questão, a gente consegue entender melhor quando os números aparecem, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Assiste lá a aula completa de cinemática que vai ajudar vocês a entenderem esses exercícios. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.